tráfico de escravos africanos para o Brasil iniciou por volta de 1550 e perdurou por mais de 3 séculos, trazendo ao país aproximadamente 5 milhões de seres humanos originários de diversas regiões e reinos da África. Muitos desses escravizados eram transportados sob encomenda, atendendo às demandas de Portugal, as províncias do Brasil Meridional, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul possuíam, em relação às demais regiões do Brasil, poucos escravizados. No entanto, em algumas áreas da economia, o trabalho escravo foi largamente utilizado. No Rio Grande do Sul, por exemplo, havia grande quantidade de escravos na indústria do charque, localizada no litoral, mas também existia muitos escravizados nas estâncias do interior. Em Santa Catarina, a mão de obra escrava foi utilizada principalmente nas armações da indústria baleeira nas áreas litorâneas. Também há muitos registros do uso do trabalho escravo nos engenhos de farinha, cana e serra, abrangendo grande parte das atividades agrícolas e extrativas. Já no Paraná, o trabalho escravo foi amplamente utilizado na extração de erva mate e também nas grandes propriedades rurais e fazendeiros no interior. Uma situação em comum entre todos esses escravizados da região sul é que poucos vieram diretamente da África. Em sua maioria, eles foram trazidos de outros estados da América Portuguesa para o Brasil meridional. A Lei Eusébio de Queiroz, de 1850, ela pôs fim, digamos assim, pelo menos na letra da lei, ao tráfico ultramarino. Só que isso acabou desenvolvendo a nível interno, dentro do Brasil, um forte tráfico de escravos. Então, por exemplo, no sul do Brasil vieram parar muitos escravos que estavam na Bahia, no Nordeste, em São Paulo, vieram escravos de outras regiões que acabaram internamente, houve uma compra e venda muito grande. Tanto que aqui em Santa Catarina, a indústria baleeira, né, que ficava no litoral do estado, e no Rio Grande do Sul, a indústria do charque, grande parte dos escravizados que havia, né, era fruto desse tráfico interno. O caso da região do Vale do Itajaí, né, hoje conhecido como Vale Europeu, grande parte dos escravos vinham de outros estados, né, e aportavam aqui no porto de Itajaí, no porto de Porto Belo, no porto de Tijucas, né, que mais tarde, inclusive, muitas dessas famílias vieram parar em Brusque, principalmente a partir de 1865 em diante, né, e hoje, inclusive, temos descendentes dessas famílias residindo aqui. A família Fortunato é uma delas, né? A família Ginoca é outra delas, que veio de Tijucas e veio parar em Brusque também. Né? Da indústria baleeira, uma família que veio parar em Brusque também, a família Cipriano, né? Na década de 1950. Nas regiões coloniais das províncias do Sul, a chegada sucessiva de imigrantes europeus e de outras partes do mundo diminuiu em muito o uso do trabalho escravo. Isso ocorreu porque os imigrantes não tinham recursos financeiros para adquirir escravos e, principalmente, porque, em suas culturas de origem, a escravidão não era mais aceita. O interior de Santa Catarina foi majoritariamente colonizado por alemães, italianos e eslavos, entre outras mais de 120 etnias minoritárias. A tese de que o sul do Brasil e a região aqui do Vale Europeu, Brusque, Blumenau, etc., não houve escravidão, ela tem que pôr uma vírgula aí, né? Houveram, sim, não houve escravidão em larga escala, mas houve, sim, escravizados, né? Existem muitos relatos aí, documentos de que houveram escravos. O próprio Aires Gevaerd, né, tratou desse assunto. A Grande Brusque, né, que a gente sabe hoje qual que envolvia diversos municípios da região, né, e envolvia inclusive o Barracão aqui do lado, que na ida para Gaspar, envolvia a ida para Itajaí, a ida agora para o Vale do Tijucas, né. Nessa região houveram muitos relatos de escravos, inclusive aqui em Canelinha, né, nessa parte mais do Moura, assim como aqui em Brusque, o Pedro Werner teve com escravos, né, que a gente sabe até o nome,
O padre Gattoni registrou lá nos livros de batizado da Igreja Matriz nossa aqui, diversos nascimentos e batismos de filhos de escravos, como o filho da escrava Inês e tantos outros. Então há todo um grande número de registros de escravidão na nossa região. Isso, então, por isso que a gente diz assim, não houve a escravidão em larga escala, mas houve sim casos de escravizados, e esses casos, graças a Deus, hoje a pesquisa histórica a gente está levantando e cada vez mais a gente conhece mais a realidade dos núcleos coloniais europeus que se fixaram, não só o caso de Brusque, mas de tantos outros em Santa Catarina. Sabe-se que, mesmo nos núcleos coloniais mais isolados, ocorreram casos de uso de trabalho escravo, especialmente dos chamados escravos ladinos, que já estavam aculturados e possuíam habilidades específicas para tarefas domésticas. Esses indivíduos, além de receberem tratamento preferencial por trabalharem nas residências de seus proprietários, desfrutavam de certos privilégios que os demais escravizados nem sequer imaginavam ter. Havia uma diferenciação entre os escravizados. Por exemplo, havia o escravizado que trabalhava na lavoura, trabalhava na roça, trabalhava no serviço externo pesado, e havia o escravizado que convivia com a família, que trabalhava dentro das casas, principalmente nesse caso mulheres, em que elas cuidavam dos afazeres domésticos, a comida de uma forma geral, o asseio da casa, das crianças, obviamente, e também elas se encarregavam de fazer com que tudo estivesse pronto no tempo determinado pelos senhores e senhoras e principalmente cuidasse da casa como se fosse delas, porque nesse caso elas também eram consideradas como membros da família, tiradas as devidas proporções, respeitadas as devidas proporções. Então não eram apenas escravizados, eram parte da família, faziam parte da convivência da família. Geralmente as pessoas escravizadas que trabalhavam no braçal, no serviço pesado, na lida da roça, elas não tinham tanta afinidade com a língua brasileira, a língua portuguesa, mas, ao contrário, os que trabalhavam dentro da casa compreendiam a língua portuguesa, passaram a conviver com esse idioma estranho, a princípio, para elas, e também tinham algum conhecimento da nossa escrita e, obviamente, conseguia fazer a leitura da nossa escrita. No caso dos escravizados que trabalhavam internamente na residência dos seus senhores, há casos conhecidos de pessoas que, mesmo sendo de origem africana, não conhecendo profundamente, lógico, a língua portuguesa, compreendiam e falavam a língua alemã, que era a língua predominante, o idioma predominante dos imigrantes que vieram para Brusque no início da sua história, ou seja, a partir de 1860. Na região litorânea de Santa Catarina, colonizada principalmente por portugueses, boa parte das famílias mais abastadas possuía escravos. A antiga Desterro, hoje Florianópolis, capital do estado, era um desses centros onde havia milhares de escravos. Em sua maioria, eram escravos urbanos, muitos considerados escravos ladinos. Outro centro era Itajaí, fundada e colonizada por portugueses. Contava com milhares de escravos, e eles estavam espalhados não apenas na beira-mar, mas também nas áreas mais interioranas do município. Em 1860, com a criação da colônia Itajaí-Brusque, essa região recebeu milhares de imigrantes, com a cultura alemã emergindo como predominante. Brusque teve um número diminuto de escravos. No centro da vila havia entre 8 e 9 escravizados, em sua maioria escravos ladinos. Já no interior da então colônia, a estimativa é de que havia cerca entre 150 e 180 escravizados. Os números que existem não são precisos, mas dizem a respeito as áreas que a colônia Brusque chegou a abranger. Quando se fala
de Brusque, desse período da escravatura até um pouco antes, quando Brusque se tornou Brusque de verdade, que se desmembrou de Itajaí, o que compreendia o seu território? Quando falamos dessa Brusque de 1860, precisamos entender que Brusque compreendia os atuais municípios de Guabiruba, Botuverá, Nova Trento, e em Nova Trento se considera também parte do atual território de Canelinha, que era a área do Moura, também pertencia a esse território. Nós tivemos também a Vidal Ramos, que foi o primeiro grande município que desmembrou de Brusque em 1956 e pertencia à região, à área, ao território de Vidal Ramos, o atual município de Presidente Nereu também. E com relação à ligação de Brusque com a sua cidade-mãe, seu território-mãe, que é Itajaí, nós tivemos que considerar que Itajaí emancipou-se em junho e Brusque emancipou-se em agosto. Então, o território de Brusque, de Itajaí, aliás, se estendia até onde hoje é o município de Presidente Nereu, ou seja, Presidente Nereu, Vidal Ramos, quase ligação com Ituporanga. Era uma área imensa, né? E pegou também uma parte de Gaspar, que depois emancipou-se. Então, não totalmente Gaspar, mas parcialmente Gaspar emancipou-se também dessa nossa área. Tem-se registros que na região circundante de Brusque, e em alguns casos do território da colônia Brusque, houveram senzalas, que eram alojamento dos escravizados nas propriedades rurais durante os períodos colonial e imperial. Essas construções eram extremamente precárias, feitas de tijolos, pedras ou madeira, sem qualquer preocupação com o conforto ou a dignidade dos cativos. Muitas não possuíam janelas, e os escravizados dormiam no chão ou em esteiras de tábua, em condições insalubres. A alimentação era escassa, muitas vezes composta por restos de comida. O espaço interno das senzalas variava conforme o poder econômico do senhor e do número de escravos que possuía. Nesse período da escravatura, nós tínhamos presença de senzala e presença, obviamente, de escravizados, desde o Limoeiro, Limeira. Seguindo essa comunidade, nós passamos pelo Brilhante, onde também existia tanto senzala quanto escravizados, porque tendo escravizados, naturalmente se tinha senzala, não importa o tamanho. Daí passa para Arraial dos Cunhas. Do Arraial dos Cunhas tem a comunidade de Paciência, onde a gente não tem esse registro. Laranjeiras não tem esse registro, mas o quilômetro 12 sim, onde no quilômetro 12 havia escravizados e havia senzalas. E segundo as pesquisas do professor Ivan Carlos Serpa, que é historiador, os escravizados do quilômetro 12 não eram tão bem tratados quanto as do Arraial dos Cunhas. Segundo a pesquisa dele, Arraial, eles tratavam melhor os seus escravos. Depois, finalmente, quase com a ligação com o centro de Itajaí, temos hoje um grande bairro, que é Itaipava, onde nós temos registro de escravizados e registro de senzala. Inclusive, no Museu Etnográfico de Itaipava, existem imagens fotográficas de uma antiga senzala que existiu em Itaipava mesmo, e nesse material que foi coletado, há inclusive fotografias que mostram a área da senzala, com as suas argolas, onde eram passadas as correntes e onde eram algemados todos os escravos durante a noite para evitar fuga. No Arraial dos Cunhas, a predominância em termos de latifundiários era da família Cunha. A família Cunha, descendente de portugueses, veio para Itajaí, comprou terras onde hoje é o Arraial dos Cunhas, e, ao contrário da maioria dos imigrantes portugueses que vieram para Itajaí, eles não desembarcaram no porto de Itajaí em 1850. Eles desembarcaram no porto de Tijucas. E de lá eles vieram pelo mato
até localizar as suas terras, que haviam comprado no Arraial dos Cunhas, ali se estabeleceram. Então é uma grande fazenda, hoje parte dessa área é da tal Fazenda dos Padres. E ali eles estabeleceram então a sua senzala e o seu grupo de escravos. Isso em 1850. Em 1970, eu cheguei a conhecer descendentes dos escravos da família Cunha, que eram os tais escravos bem tratados. Entre essas pessoas, o seu Raulino, que eu conheci, já era um senhor. Na época, ele era bem velho para mim, ele tinha 50 e tantos anos quando eu o conheci. E ele falava desse trabalho dos avós dele, junto à família Cunha, e a família Cunha, em reconhecimento ao trabalho, à convivência que eles tiveram, que era uma convivência pacífica, mesmo depois da libertação dos escravos, eles passaram a usufruir de terras que pertenciam à família Cunha. Essas terras foram ocupadas por eles enquanto eles quiseram ocupar. E teve um dia que a família se mudou, foi para outros lugares e tal, e hoje ainda existe descendentes do seu Raulino, consequentemente descendentes dos escravizados da família Cunha, que residem em Itajaí. No início da década de 1840, em Desterro, hoje Florianópolis, havia uma família escravizada na residência de um casal de portugueses. Era uma família composta de 5 membros, pai, mãe e 3 filhos. No ano de 1841, essa família ganhou mais uma filha, a qual deram o nome de Maria. Nasceu escrava, como toda a sua família, e à medida que crescia, recebia mais e mais trabalhos na casa de seus senhores. Ao longo dos anos, a pequena Maria cresceu e se tornou uma escrava ladina. Entendia muito bem o português e se especializou na lida doméstica, tomando conta de praticamente tudo na residência de seus proprietários. No entanto, Maria tinha uma personalidade forte e se tornou uma mulher altiva e de opinião. Possivelmente, por esse motivo era maltratada por seus senhores. Talvez também seja esse o motivo pelo qual seus proprietários decidiram por vendê-la. Foi essa oportunidade que o casal de alemães brusquenses, George e Carolina Boitger, aproveitaram para adquirir a escravizada Maria. Maria tinha cerca de 24 anos quando foi trazida para Brusque. Cheguei aqui como uma estranha. Deixei para trás os meus antigos donos e fui comprada por uma nova família. Eu era escrava em Desterro, junto com meus pais e meus irmãos. Os meus antigos donos me maltratavam muito. Então eu fiquei feliz quando eu fui comprada por essa nova família e me trouxeram para a colônia Brusque. Já na vinda eu fiquei muito emocionada com a forma que Dona Carolina me tratava. Ela sempre foi muito gentil comigo, mas ainda assim eu era uma escrava. Já em Brusque, Maria, de fato, era valorizada por suas habilidades domésticas e mais tarde pelos cuidados com as crianças da família Boitger. A residência dos Boitger localizava-se na rua central da pequena vila de Brusque, local onde anos depois também foi instalado o Laboratório Boitger e mais tarde a tradicional Casa do Rádio. Hoje, nas proximidades desse local estão as instalações do Banco Bradesco. Nesta residência, a escravizada Maria, apesar do tratamento aparentemente mais humano, tinha uma rotina exaustiva, com longas jornadas de trabalho e poucas horas de descanso. Georg Boitger era um homem da alta sociedade brusquense na década de 1870. Isso por causa da sua profissão, farmacêutico. O farmacêutico, ele era um médico, na verdade, para Brusque, para aquela época que não existiam médicos, Então, ele que cuidava praticamente da saúde, tinha toda esse encargo na cidade. E o Boitger foi um cara famoso porque, além dele, o filho dele, o Fernando, se tornou célebre na nossa cidade por terem criado e desenvolvido o laboratório Boitger, que mais tarde foi vendido para o laboratório catarinense. Mas falando mais do velho Georg,
Boettiger, né, o antepassado da família, o que veio para Brusque, e que era de fato o dono da escravizada a Maria, né? O Georg, ele foi inclusive vereador. Ele era um cara muito inteligente, um cara perspicaz, né? Um cara que não tinha medo de arrumar umas encrencas boas na cidade. Inclusive tem um quiprocó que aconteceu na Câmara de Vereadores aqui, onde ele enfrentou o cônsul Carlos Renault, que ele era, né? Então ele tinha, além da sua ascendência social, ele também tinha um poder político local muito forte, né? Inclusive no próprio contrato da Maria, dá para a gente notar que o cartorário cuidou muito com as palavras ali, porque se tratava de Georg Boettiger. A partir da década de 1870 em todo o Brasil, os movimentos abolicionistas aumentaram a pressão para pôr fim à escravidão no país. Nos anos seguintes, uma série de notícias se espalharam pela nação, dando conta de que uma lei estava para ser aprovada a qualquer momento. Essas notícias certamente chegaram a Brusque, e muitos proprietários de escravos passaram a se preparar para não perder seus investimentos. A lei que declarou extinta a escravidão no Brasil foi assinada somente no dia 13 de maio de 1888 pela princesa Isabel, em nome do imperador Dom Pedro II. Mas, 5 meses antes, em dezembro de 1887, um fato interessante foi registrado em cartório em Brusque. A escravizada Maria já estava trabalhando por cerca de 35 anos na residência dos Boettiger. Naquele ano, já com cerca de 59 anos, ela recebeu uma proposta de liberdade. Alguns afirmam que Jorge precisava preservar sua reputação de bom político perante a comunidade, ao mesmo tempo em que queria demonstrar que suas convicções em prol das liberdades e dos bons costumes se refletiam em sua casa. Era a época do Natal de 1887. No final da tarde, véspera do dia de São Nicolau, 6 de dezembro, a cidade se preparava para um momento especial do cristianismo. As pessoas estavam prontas para realizar boas ações. Naquele dia, Jorge e sua esposa Carolina sentaram-se na varanda de sua casa e chamaram Maria para uma conversa. Maria se aproximou temerosa, imaginando ter feito algo que desagradou seus proprietários. Eles nunca tinham feito isso. Eu fiquei com as pernas bambas de medo. Fui até a varanda e fiquei em silêncio aguardando o que eles tinham para me falar. Será que eu tinha feito alguma coisa de errado? Ambos passaram longos minutos elogiando as virtudes e a importância de Maria para a família. Maria ouvia tudo feliz, mas desconfiada. Os dois foram direto e me disseram: por todo esse tempo de dedicação com nós e com a nossa família, nós queremos te dar um presente de Natal. Dona Carolina cumprimentou. Talvez seja o maior presente da sua vida. Então seu Georg disse: mas para isso tem uma condição. Você precisa trabalhar conosco por mais ainda 3 anos. E ao final dos 3 anos, daí então, te daremos a tua sonhada liberdade. Maria aceitou a condição, agradecendo emocionada. Mal terminou de agradecer, George disse: para provar que nossa vontade não vai mudar, mandarei o Sr. Heitzen fazer um contrato onde eu, você e Dona Carolina vamos assinar, para que você tenha certeza de que vamos cumprir o nosso trato. Nossa, naquele dia eu quase tive um treco. Eu fiquei tão feliz e tão emocionada. O escrivão interino da colônia, José Vicente Heitzen, demorou alguns dias para redigir o contrato. Chegou o Natal e a festa era grandiosa na família. Maria transbordava de alegria. Uma alegria que vinha acompanhada de muito trabalho, já que as festividades de fim de ano aumentavam as responsabilidades. No dia e hora marcados pelo escrivão, Maria, junto com seu representante, Sr. Krieger, e o casal Boettiger estavam lá.
Juntaram-se a eles também duas testemunhas, o Sr. Manuel Tavares e Carlos Krebiszowski, um polaco que estava por perto e foi convidado a presenciar e testemunhar aquele feito histórico inédito em Brusque. Afinal, não há, até hoje, notícia de outro contrato de prestação de serviço como esse no município de Brusque. Todos em pé ao redor do escrivão, este abriu o documento e leu em voz alta. Escritura de locação de serviço que Maria faz ao Sr. George Boitker e sua mulher Carolina, na forma abaixo. Saibam quantos esse público instrumento de escritura de locação de serviço virem, que sendo, no ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo, de 1887, aos 30 dias do mês de dezembro do dito ano, nesta vila de São Luís, em cartório, compareceram perante mim escrivão e das testemunhas abaixo assinadas, de uma parte Maria, escrava de George Boitker, com assistência de Jacob Krieger, por pedido dela, e de outra, George Boitker e sua mulher Carolina, todos moradores desta vila, reconhecidos pelos próprios de que faço menção, e por ele, Sr. George Boitker e sua mulher Carolina, foi dito que concedem à sua escrava Maria a liberdade, com a condição de ela ainda prestar os serviços ao mesmo senhor pelo prazo de 3 anos, a contar da data de hoje, obrigando-se o senhor dito senhor George Boitker socorrê-la caso ela adoecer, dar medicamentos, assim como fornecer roupa para o serviço e tratá-la bem, tudo de conformidade com as leis e regulamentos em vigor. E por ela, Maria, foi dito que aceitava sua libertação com as condições declaradas e obriga-se a prestar os seus serviços ao mesmo senhor durante 3 anos a contar de hoje, sujeitando-se às penas das leis e regulamento em vigor, declarando ela mais fazer esse contrato sem a menor objeção, visto ser de sua livre e espontânea vontade. E por George Boitker foi dito que aceita esta escritura de locação de serviço a ele feito. E assim declararam, e foi pago o selo proporcional, como se vê nas estampilhas abaixo, e me pediram, lhes fizesse essa escritura, o que fiz por me cumprir. Testemunhas a todos cumprir, testemunhas a todos presentes, do que dou fé. Eu, José Vicente Raichen, escrivão interino, que eu escrevi e assino. Em testemunho da verdade, JVH, Jacob Krieger, Maria, George Boitker, Carolina Boitker, Manuel Tavares e Carlos Krebiszowski. Santo Deus! Como eu fiquei feliz naquele dia. Depois que terminou a cerimônia, um a um veio me parabenizar, apertar a minha mão pela minha liberdade. Parabenizaram também seu Georg e Dona Carolina pelo ato de caridade. Na noite do dia 30 de dezembro, ao chegar em casa, eu fui terminar os bolos e assar as galinhas no fogão a lenha para a comemoração da virada de ano. Eu fui dormir, era quase meia-noite. E ao me deitar, eu fiquei pensando, como seria essa tal liberdade? Eu teria a minha própria casa, simples, mas limpinha e aconchegante. Teria amigos, coisas que eu até então não tinha. Pensei que ao final dos 3 anos, eu iria até o desterro, procurar pelos meus pais e possíveis irmãos. Em seu leito, Maria adormeceu com os olhos marejados, refletindo a esperança de um reencontro com seus pais. Imaginou um abraço demorado em sua mãezinha, cujo rosto machucado pelo tempo nunca esqueceu.
O ano de 1888 chegou e a vida seguiu adiante. Era julho de 1890, durante um jantar na residência dos Boitker, um casal de amigos da capital, pertencente à alta sociedade e também antigo possuidor de escravos, questionou George sobre como ele conseguiu manter uma escrava em casa mesmo com o fim da escravidão. George explicou que Maria não era mais escrava, mas uma empregada com a qual havia feito um contrato. O visitante, intrigado, perguntou se ele a remunerava, mencionando que seus escravos simplesmente se recusaram a continuar trabalhando para ele. George respondeu em tom jocoso que ele e sua esposa foram mais astutos, pois fizeram um contrato com Maria, fazendo-a concordar que trabalharia para eles por 3 anos em troca de sua liberdade. Em meio a risadas e taças de vinho, o assunto sobre escravos morreu por ali. Maria ouviu toda a conversa lá da cozinha e ficou na dúvida sobre o que aquilo significava. Teria George e sua esposa agido de má fé com ela? No dia seguinte, inventei qualquer desculpa e fui até o comércio. Lá procurei o Sr. Krieger, o meu representante do contrato. E ao chegar lá, eu descobri o que eu ouvi na noite anterior. Ele me falou que no dia 13 de maio de 1888, a princesa Isabel sancionou a Lei Áurea, que dava liberdade para todos os escravos brasileiros. Ao voltar para casa, eu fiquei muito indignada. Será que eu estava sendo enganada? Será que o Sr. Georg queria me passar a perna? Apesar de ser analfabeta, eu sou muito inteligente para saber quando alguém está tentando me enganar. Nos dias e meses seguintes, Maria engoliu em seco a sua descoberta e decidiu resignadamente cumprir o contrato que assinara. Sua obrigação moral e legal era cumpri-lo rigorosamente. Me lembro que era dezembro, o dia de São Nicolau, quando abri os festejos de Natal. E foi a minha vez de chamar os meus donos para conversar. Sentei-me na varanda e indiquei os lugares que era para Sr. Georg e Dona Carolina se sentar. Dessa vez, quem ficou surpresos foram eles. Me lembro que eu falei para eles que eu fiquei muito triste. Eu fiquei muito triste por ser enganada, ao saber que 4 meses depois eu teria a minha liberdade por força da lei. Fiquei triste porque, além de ser enganada por eles ainda se gabaram com os amigos, dizendo que tinham feito um ato de caridade cristã. Mas eu disse para eles: eu vou cumprir esse maldito contrato. Vou cumprir esse maldito contrato até o final, porque vocês sabem que eu sou assim. Eu tenho palavra. Os dois quase caíram do banco, mas tiveram que engolir as minhas palavras. O casal, visivelmente arrependido e tomado pelo remorso do que fizeram, fez uma proposta de trabalho para Maria. Essa proposta incluía um salário mensal e a construção de uma pequena casinha em um terreno adjacente ao seu para que ela pudesse morar pelo resto de seus dias. Seu Georg disse assim: essa casa e esse terreno passaremos para o seu nome. É uma compensação pelo tempo que passou com nós e pela situação errada que impusemos a você. Daqui em diante,
pagaremos um salário a você. Poderás fazer amigos, descansar aos domingos, viajar, viver a vida como desejar. E na hora eu prometi apenas pensar e dar uma resposta até o dia 30 de dezembro. O caso da Maria, ele é ressignificado com uma interpretação histórica que ela precisa ser feita com cuidado. Veja, não dá para nós afirmarmos que o Jorge teve a intenção criminosa, digamos, de levar a escravidão dela adiante. Agora, dá para nós afirmarmos de que houve, e o fato aconteceu, e existe um registro histórico que demonstra isso, assinado pelas pessoas, né? Que é o contrato de prestação de serviço que ela teve, né? Isso é fato. Então, não é uma coisa que a gente possa negar. E teve ali as testemunhas, né? A história da escrava Maria não é uma história isolada. Não foi a única escrava de que se tem notícia na história de Brusque. E, portanto, existem várias outras ocorrências ligadas a pessoas escravizadas na cidade, e essas pessoas escravizadas na cidade nem todas tiveram, por exemplo, será que a gente pode chamar de sorte? Nem todas tiveram a mesma sorte da Maria, no sentido de ter o seu nome preservado pela história. Porque nem sempre é possível acessar uma documentação desses tempos. Nós tivemos aqui eventos que destruíram muita documentação e temos também, dentro da história da nossa comunidade, pessoas que não faziam o devido registro, não registravam corretamente as informações, por uma razão ou por outra, e algumas dessas histórias, ou a maioria dessas histórias, ficaram perdidas. Então, podemos dizer que hoje nós temos sorte, até certo ponto, de ter alguma coisa preservada desse tempo, que serve de orientação para quem faz a pesquisa e de análise para quem faz a interpretação da história. Uma outra questão que é importante nós levantarmos, né, e que dizermos de fato, nós não sabemos qual foi o fim dessa história. Não existe um registro histórico dizendo, olha, depois que a Maria descobriu que ela teria sido, entre aspas, enganada, ela pegou as trouxas e foi embora. Porque a escravidão já tinha terminado. Não existe um registro disso. O que existe, né, são relatos das pessoas de que não, ela não chegou a... ficou chateada, mas acabou ficando na casa da família e resolveu aceitar uma proposta da família Boettiger de que daria para ela uma casa e um pequeno terreno aqui no centro de Brusque, né, próximo da onde morava a família, para ela residir lá e continuar trabalhando para a família Boettiger. Alguns até, né, descendentes da família, dizem que ela passou até o fim da vida dela na casa dos Boettiger. Nós, inclusive, fomos no cemitério municipal aqui da igreja luterana para ver se ela foi enterrada no túmulo da família, tudo mais, mas infelizmente não conseguimos. Há uma teoria, né, e essa teoria ela ganhou força ao longo da nossa pesquisa, de que a Maria teria, depois de descoberto que, né, entre aspas, ela teria sido enganada, ela decidiu que sairia da casa dos Boettiger e foi morar no barracão. Por que o barracão? O barracão, naquela época, década de 1900, por aí, era o lugar onde as pessoas que não tinham onde cair morta, né? Até hoje essa expressão está muito no nosso meio, quando tu não tem onde cair morto, significa você não tem terra, né? A Maria, por não ter para onde ir, foi morar no barracão, porque ali se reuniam os índios mansos e os ex-escravos que não tinham para onde ir. Então ali eles se reuniam e ali criou-se uma espécie de ajuntamento. Nós temos inclusive foto dessa época que houve esse ajuntamento de negros e índios mansos. E que o fim da vida da Maria teria sido nessa localidade.
Alguns dizem, e eu tive o contato com um senhor de 96 anos, há uns 10 anos atrás, o seu Agripino, que morava aqui embaixo, Agripino de Souza, que morava aqui no barracão, que ele disse que grande parte dessas pessoas, inclusive essa Maria, teria vivido até a década de 30. E que, afirma o seu Agripino, que ela, o resto da vida dela teria passado trabalhando na casa de famílias aqui de Brusque. Essa é a única informação de uma ex-escrava chamada Maria, que nós, na verdade, não sabemos se se trata da Maria que trabalhava com os Boettiger ou era uma outra escrava Maria. De fato, essa é uma das histórias que a gente, ao longo das nossas pesquisas, né, os historiadores, o próprio Aires Gevaert, é uma das pessoas escravizadas em Brusque, que ele trouxe à tona e que a gente desenvolveu uma pesquisa maior em cima desse caso. Mas é uma história que demonstra que existem milhares de outras histórias, não só em Brusque, mas no Brasil inteiro, né, histórias que ficaram na invisibilidade, que ao longo do tempo se tratou de esquecer esses assuntos e que, nos últimos anos, graças a um grande trabalho dos historiadores, dos pesquisadores, né, dos arquivos históricos, como o Museu Casa de Brusque, como os outros arquivos aqui da região, né, esses temas têm vindo à tona e nós temos conseguido resgatar muitas histórias como a de Maria, né, como resgatamos a história do Negro Florentim, como resgatamos a história do Lino Manco, né, do Francelino Fortunato, como resgatamos diversas outras histórias, como as histórias da família Ginoca, né, Domingos Francisco, como a história da família Cipriano e tantas outras, que merecem ser resgatadas como qualquer outra história de qualquer outro migrante ou imigrante que vive na nossa região e que contribuiu de maneira muito forte para a nossa cultura, para os nossos costumes, para as nossas tradições, que contribuiu com o desenvolvimento econômico da cidade, com o desenvolvimento cultural da cidade. Mas e você? Acha que eu fiz o quê? Babandinotenda nekuti munondichengetera. Tinotenda baba. Baba, 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 babandinotenda